Olá, meus amores! Chegamos mais uma vez à nossa virtuaula e hoje nós teremos a aula de língua portuguesa. Vamos lá? Antes de nós iniciarmos a nossa aula, hoje nós iremos recapitular o que é sílaba. Você lembra? Não? Então vamos relembrar. Sílaba são as partes que pronunciamos e que juntos formam uma palavra. Então vamos relembrar a palavra bola, bola. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra bola? Vamos lá. Bola. 2 vezes. Então essa palavra tem 2 sílabas. Então aqui agora vamos sacola. 3 vezes. Vamos lá. Patativa. Olha, essa é grande. Vamos lá. Patativa. 4 sílabas. Então, ó, acho que você agora já relembrou, não foi? Então, já que você relembrou, nós iremos para a nossa atividade da página 32. Então, ó, pega o seu livro, aqui, ó, nesta parte. Vamos lá? Aqui, você vai ler imagens e adivinhar qual é a brincadeira que a proposta do livro trouxe. Vamos lá. Siga as dicas e escreva o nome das brincadeiras que descobri. Essa é a questão. Letra A. Tem 5 sílabas. Começa com a mesma letra de... Aí tem um desenho do avião. Qual é a letra que começa a palavra avião? A. E tem que ser desenhada no chão. Qual é a brincadeira que começa com A e é desenhada no chão? Responde aí, daqui a pouco a gente corrige. B. Tem 3 sílabas, começa com a mesma letra de pato e é de jogar para o alto. Qual é o brinquedo que começa com a letra P e é jogado para o alto? Pensa um pouquinho. Tem letra C. Tem 3 sílabas, começa com a mesma letra de... Aí tem o desenho da boneca. Boneca começa com que letra? B. E é de rodar na cintura. Qual é o brinquedo que eu rodo na cintura e que começa com a letra B? Pensa um pouquinho aí. Letra D. Tem 3 sílabas, começa com a mesma letra de dente e tem peças com bolinhas. Qual é o brinquedo que começa com a letra D e tem bolinhas? Qual é? E aí, já descobriu? Responde aí, que daqui a pouco a tia vai colocar no vídeo de correção as respostas corretas. E vamos prosseguir? Nessa parte aqui agora, nós iremos formar novas palavras trocando as letras indicadas. A tia vai colocar todas elas aqui na lousa para facilitar. Aguarda um pouquinho. Pronto, aqui retornamos. Já coloquei as palavras aqui na lousa para facilitar para a gente. Então, veja só. Aqui eu tenho a palavra lata. Lata. Quais palavras, quais letrinhas eu posso acrescentar aqui no início para formar outras palavras? O que é que você acha? Aqui eu vou dar uma sugestão. Ó, aqui eu tenho lata, ata. Se eu acrescentar aqui o M, qual foi a palavrinha que formou? Mata. Isso. Muito bem. Compreendeu como é? Essa daqui também eu vou trocar a inicial. Já nessa daqui eu vou trocar a segunda letra e nesta daqui eu vou trocar a terceira. Então faz aí que daqui a pouco a gente corrige, combinado? Na 24ª questão, você vai voltar lá na 23ª e vai circular as consoantes que você trocou nas atividades. Então, você vai lá e circula. Na 25ª, você irá fazer uma coisa bem legal, bem interessante, que você vai encontrar palavras escondidas dentro de uma palavra. Como assim? Eu vou dar só um exemplo
e você vai prosseguir com as demais. A palavra aqui, a primeira, é a palavra brincadeira. Quais são as duas palavrinhas que estão escondidas dentro dessa palavra? Vamos lá? Se eu pronuncio a palavra brincadeira, vamos dividi-la? Brincar. Uma palavra, brinca. A outra, se eu pronuncio cadeira, outra palavra. E assim você prossegue com as demais. Na hora de correção, tem a resposta dessa também. Na questão 26ª, tem o seguinte, o enunciado é da seguinte forma. Circule a imagem das palavras que apresentam sílabas finais parecidas. Então, ó, aqui preste atenção. São as palavras que têm o final parecido. Ou seja, eles seguem uma sequência. Então, aqui eu irei pronunciar palavra por palavra. Você pode escrever a palavra aí abaixo para facilitar para você identificar. Vamos lá. Aqui, a primeira imagem é um peixe. Peixe. Peixe termina com o quê? X é che. A palavra próxima é caixa. Termina com o quê? XA. A outra, chafariz. Termina com o quê? RZ. A próxima, abacaxi. Abacaxi. Termina com o quê? XI. A outra, tigre. Tigre. Termina com o quê? GRE. A próxima, lixo. Termina com o quê? XO. A próxima, lixa. Termina com o quê? XA. A próxima e última, JP. Termina com o quê? PE. Qual é a sequência que tem dessas palavras aí? Que temos, ó, 5 imagens que elas terminam com a mesma sequência. É uma família, um padrão silábico. Descobre para mim? Na correção também vai estar essa. Já na página 34, a primeira questão diz assim: circule as imagens com nomes que começam com o mesmo som. Desta vez não é escrita a grafia, é a fonética, o mesmo som. Vamos lá? Letra A, eu tenho bola, bola. Próxima, eu tenho boné, boné. Próxima, mão. E a outra, boca. Nessa sequência aí, tem 3 palavrinhas que elas seguem uma sequência de som. Quais são? Circula aí. Na letra B, nós temos mais 3. Vamos descobrir? Chocolate. Próxima, xícara. Chave. Minhoca. Na letra C, triângulo, crocodilo, 30, tribo. Qual é a sequência de palavras que tem o mesmo som? Faz aí, circula, depois a gente tem a resposta. E para prosseguir, no segundo, nós temos aqui completa a cruzadinha com o nome de brinquedos e brincadeiras. Primeiro, sapato com rodinhas. Qual é o sapato que tem rodinhas? E tem a imagem aí. Segundo, construção formada na areia. Qual é o nome dessa construção? Terceiro, brinquedo redondo e leve. Quarto, brincadeira desenhada no chão para pular em casas numeradas. Como é o nome dessa brincadeira? E o quinto e último, parece um skate, mas tem 2 rodas e um guidão.
Qual é o brinquedo? Responde essa cruzadinha aí, bem legal. Na página 35, nós temos o seguinte: leia as palavras e ligue para formar duplas que rimem. Então, ó, nós temos palavras com duplas que rimam. Vamos descobrir quais são? Eu vou ler todas elas e você vai ligando as que rimam. Corda, queimada, pipa, elástico, tulipa, plástico, acorda, tomada. Vai lá, faz aí a correspondência. Quais são as palavras que rimam? Depois a gente corrige. Da quarta questão, diz assim, ó, pinte as palavras iguais com as cores indicadas. Então, ó, aqui eu tenho uma sequência de palavras e aqui eu tenho as mesmas palavras, só que trocadas e com outra letra, outra grafia. Então, ó, você vai pintar toda vez que você encontrar a palavra ioiô, você vai pintar de amarelo. Bilboquê, você vai pintar de um roxo, um lilás. Patinete, rosa. E boneca, de verde. Então, encontra lá todas essas palavras. Agora que nós já respondemos as atividades da página anterior, nós iremos agora para o capítulo 3 dessa unidade, que tem por título Brincadeiras em Família. Nosso livro está repleto de brincadeiras, né? A primeira pergunta que ele nos faz é: você e seus familiares brincam juntos? De quê? Ai, como eu adoraria estar aí para ouvir vocês falarem das brincadeiras divertidas que vocês realizam em casa. Aí aqui conta um texto que nós iremos lê-lo para vocês fazerem a interpretação. E esse texto, ele tem por título Um Pônei Chamado Cavalo. Ele começa assim: era uma vez um menino que tinha o mesmo nome do pai, igualzinho, só que o nome dele inteiro terminava com filho. Fulano Beltrão de tal filho. E o pai era só Fulano Beltrano de tal. Com os homens eram iguais, ele sabia o nome de todo mundo, menos o do pai, que para ele era só o pai. E isso era tão engraçado que o pai também, porque tinha o mesmo nome do filho, o chamava sempre de filho. E para complicar mais ainda, eles eram muito parecidos. A cara de um, o focinho do outro, como se diz. Andavam do mesmo modo, dormiam do mesmo modo, faziam as mesmas caretas. Até televisão eles viam do mesmo jeito. Eita! Eles não moravam na mesma casa, mas quando estavam juntos se divertiam à beça. Jogavam bola, brincavam de fazer casas e pontes com essas pecinhas de montar e transformava tudo em brinquedo. Virava uma cadeira dessas de rodinha de cabeça para baixo e ela se transformava em um timão para eles pilotarem um navio. Quando perdia alguma bolinha embaixo da cama, punha as mãos nos olhos e brincava de binóculo. Um binóculo que achava que estava perdido. Tudo era motivo para diversão. Até que um dia, o fulano pai levou o fulano filho a uma fazenda para andar de cavalo. Mas quando eles chegaram lá, que surpresa! O fulano filho viu que os cavalos eram bem pequeninos, até pareciam filhotes. O pai lhe explicou, então, que esses cavalos pequeninos eram chamados pôneis, um tipo de cavalo que é sempre pequeno. Ele achou estranho, mas andou de pônei mesmo assim e gostou muito. Esse texto foi escrito por Alexandre Costa, Um Pônei Chamado Cavalo, Goiânia, Canune, Editorial 2014. Então, ó, vamos aqui conversar um pouco sobre esse texto. Se eu perguntar a você aí, qual é o título do texto? O título, ele sempre vai estar no início. Lá em cima, se começar o texto. Nesse nosso caso aqui, um pônei chamado cavalo. Tem também abaixo do texto quem foi que escreveu, que foi o Alexandre Costa.
Se eu perguntar a você em que ano esse texto foi editado, você vai lá e vê, 2014. Então, são elementos como esse que você tem que observar sempre no seu texto. É muito importante, pois através dele é que você consegue as referências. Vamos agora para o que nos interessa? Aqui diz assim, ó. Você já inventou uma brincadeira com os móveis ou os objetos de casa? Se sim, escreve aí, que quando eu voltar às aulas, eu quero dar uma olhadinha. Mas antes, a gente vai estar lá vendo sempre as atividades que vocês postam na plataforma. Tenho visto todas elas, viu? Tá sendo muito legal ver as atividades de vocês. Segundo, o que você achou mais interessante da brincadeira de pai e filho no texto? E por quê? Então, responda aí para a tia. Na página 38, nós iremos agora para a parte por dentro do texto, que diz assim, ó. Por que o texto tem este título? Um pônei chamado cavalo. Responde. Qual é a explicação que o pai deu ao filho sobre os pôneis? Pensa um pouquinho. Pinte no texto o nome dos personagens. De verde e de vermelho os lugares mencionados. Quarto, do que pai e filho brincavam. No texto tem falando sobre isso. Anota lá. Quinto, segundo o texto, o que o pai e o filho tinham parecido. Lá tem as descrições direitinho do que é que eles eram parecidos. E aqui vai entrar numa parte muito interessante que eu gosto bastante. É o gênero textual conto. Você já ouviu falar sobre esse gênero textual? Aqui embaixo tem na parte do Você Sabia um pouco sobre ele. Diz assim, ó, a narrativa que você leu é um conto. E o que é um conto? O conto é uma história inventada que geralmente possui as seguintes características. Olha como ela é. Ela é curta, você lê rapidinho, poucos personagens. Nesse aqui, por exemplo, mesmo só tinha 2. Tempo e espaço limitado. Algumas narrativas, elas contam no mesmo dia, como que a história tenha acontecido no mesmo dia, ou, vamos dizer, no mesmo espaço de tempo. Essa história que a gente ouviu aqui, ele começa falando e depois ele vai para o dia em que vai para a fazenda e ali eles brincam lá com o pônei. Então, ó, você já viu, o texto tem que ser curto, não precisa de muitos personagens, o tempo do espaço, vamos dizer, pode acontecer no mesmo dia, em uma única festa, em um único evento. Então, essas são as características do conto. Sabe por que eu quero que você fique atento sobre elas? Porque agora você que vai ser o autor, junto aí com o seu responsável, na página 39 tem assim, ó. Invente uma história sobre brincadeiras em família. Escreva junto com seus colegas um conto sobre uma família que inventa suas próprias brincadeiras. Depois leia ou conte essa história para a sua família. Como nós estamos agora em casa, você está na sua casa, não tem contato com seus coleguinhas, você vai fazer essa atividade aí com o teu responsável. Você vai contar, fazer uma historinha, um conto aí rápido, breve, sobre uma família que inventa as próprias brincadeiras. Vai que você tem aí um conto para você contar sobre a sua família, que durante essa pandemia criou algum tipo de brincadeira. Vai ser divertido. Quero ver cada texto de vocês, viu? Então, ó, essa atividade, essa daí vai ser a parte de casa. Vocês têm uma semana para vocês realizarem ela e postarem lá. Mas se você puder fazer antes, vai ser melhor ainda para você evitar estar acumulando atividades. Então, essa atividade aqui e a atividade que vem a seguir, da página 40, é a atividade que você irá realizar em casa, que é para você completar as palavras aí com grupos de pessoas que você vê na imagem. Em segunda, você vai completar as frases de acordo com palavras que tem no texto. Embaixo, você vai continuar a brincadeira do texto, completando as frases. Então, é bem simples. Você vai tentando aí, ó. Só vou, por exemplo, aqui pontuar para vocês que talvez seja essa a mais difícil, essa atividade. No oitavo aí, oitavo A. Tem as palavras aqui em cima. Aí aqui, um pônei chamado... Como é que era chamado o pônei?
cavalo. Aí você vai seguindo as próximas e continua a brincadeira. Então, meus queridos, beijinho, ó. Tchau. E a gente se encontra na próxima aula de português na próxima semana.